Tem uma xícara de café na minha mesa de trabalho que eu não consigo jogar fora. E toda vez que eu olho para ela, eu lembro da pior decisão que eu já tomei dentro da minha família. Não porque eu seja sentimental com o objeto. Eu não sou. Sou do tipo que doa roupa sem pensar duas vezes, que joga fora a carta de aniversário depois de uma semana, que não guarda nada que não sirva para alguma coisa concreta. Mas essa xícara fica ali. Já quebrou a alça, já manchou por dentro, já passou da hora de ir pro lixo. Qualquer pessoa que entrasse no meu escritório e visse ia achar estranha aquela xícara velha do lado de uma mesa que eu mantenho organizada com uma precisão que às vezes até me irrita. Ela era da minha mãe. Ela me deu numa sexta-feira de tarde, sem embrulho, sem cerimônia, sem explicação. Colocou na minha mesa, disse: "Toma antes de esfriar", e sentou do meu lado. E eu entendi que aquilo não era café. Era o jeito que ela encontrou de dizer, sem dizer, que alguma coisa entre a gente tinha quebrado, e que mesmo assim, ela ainda estava ali. E o pior é que o que quebrou, fui eu que causei. Eu vou te contar o que aconteceu. Mas antes, você precisa entender uma coisa. Eu não era uma filha ruim. Não era fria, não era ausente, não era uma daquelas pessoas que some e aparece só no Natal, esperando que tudo esteja bem. Eu estava lá. Eu sempre estive lá. E foi exatamente isso. Essa presença constante, esse hábito de estar lá antes que alguém precisasse pedir, que causou tudo. Às vezes a gente machuca mais fundo justamente porque está perto demais. E acha que isso dá o direito de decidir pelo outro. Minha família é do interior de Minas. Uma cidade pequena onde todo mundo se conhece pelo apelido, onde o médico da família também foi colega de escola do seu pai, onde notícia viaja mais rápido do que você consegue ligar para o celular de alguém para avisar antes. O tipo de cidade onde você para o carro na rua principal para comprar pão e volta para casa sabendo de 3 coisas que aconteceram no bairro enquanto estava fora. Cresci numa casa de 3 quartos que meu pai construiu com as próprias mãos. Literalmente. Num mutirão com os irmãos e 2 vizinhos, num final de semana de julho que ele conta até hoje com um orgulho que não cabe no peito, que transborda na voz quando ele fala, que faz ele ficar de pé um pouquinho mais ereto cada vez que o assunto vem à tona. Seu Antônio. 61 anos quando tudo isso aconteceu. Mãos grandes, calejadas do tipo de trabalho que não deixa escolha. Voz baixa que você aprende a ouvir com atenção porque ele não repete. O tipo de homem que não pede ajuda, nem quando está perdido no meio de uma cidade desconhecida. Que sente dor e não fala. Que preocupa e não mostra. Que ama com gestos tão pequenos que você precisa ter crescido do lado dele para reconhecer. Ele nunca reclamou de nada na vida. Nem quando quebrou o pulso trabalhando e esperou 2 dias para ir ao médico porque tinha compromisso na roça. Minha mãe ficou furiosa com ele naquele dia. E ele ficou sem entender muito bem o motivo da fúria, porque para ele esperar era o que fazia sentido. O compromisso era real. O pulso ia estar quebrado de qualquer jeito. Minha mãe, Dona Cláudia, pequena, rápida, fala antes de pensar e às vezes ri do que acabou de dizer antes de você ter tempo de reagir. Tem uma energia que enche o cômodo, o tipo de pessoa que quando sai de uma festa você sente a festa murchar um pouco. Ela plantava tomate no quintal, fazia bolo toda sexta-feira, porque sexta era dia de bolo. Cantava enquanto varrendo a casa e desafinava propositalmente nas partes que ela sabia que eu odiava, só para me ver fazer cara feia. Mas ela carrega uma ansiedade que eu conheço desde criança. Aquela coisa que não tem nome certo, que aparece de noite, que não é tristeza, mas se parece com tristeza, que não é medo, mas funciona como medo. Ela teve uma crise séria quando eu tinha 12 anos. Eu não sabia chamar pelo nome na época. Só via que a minha mãe que enchia o cômodo tinha ficado pequena de repente, que ficava na cama até tarde, que às vezes eu chegava da escola e ela estava do mesmo jeito que eu tinha deixado de manhã. Não foi internação, mas chegou perto. Meu pai cuidou dela com uma paciência que eu nunca vi igual. E a gente foi saindo daquele período devagar, sem fazer barulho, como quem não quer acordar alguma coisa que finalmente dormiu. A gente nunca falou muito sobre isso em casa, mas eu aprendi. Aprendi a observar os sinais antes de aparecessem. Aprendi a não trazer notícia ruim perto do fim do dia. Aprendi a dosar, a embalar, a escolher o momento, a preparar o terreno antes de plantar qualquer coisa que pudesse crescer torto. Aprendi a ser o para-raio da família sem que ninguém tivesse me pedido esse cargo. E meu irmão Renan, 7 anos mais novo, 29 quando isso aconteceu. Mora em Uberlândia desde os 22, trabalha com tecnologia, tem um apartamento que eu visitei uma vez e que tinha exatamente 3 objetos decorativos
E uma planta que claramente sobrevivia por teimosia própria, porque ele não tinha o hábito de regar. Liga nos domingos quando lembra. Às vezes passa 2 domingos sem ligar e não percebe. E quando percebe, manda uma mensagem de áudio de 10 minutos contando tudo o que aconteceu nas 2 semanas como se o tempo tivesse passado normal e só a ligação tivesse atrasado. Eu e Renan somos diferentes de um jeito que vai além dos 7 anos. Ele saiu. Eu fiquei. Não foi drama, não foi briga, não foi abandono. Foi só o caminho natural de 2 pessoas que cresceram na mesma casa e chegaram na vida adulta com bússolas apontando em direções opostas. Ele precisava de espaço para ser ele. Eu precisava de pertencimento para ser eu. A gente se amava, ainda se ama, mas com a distância específica de quem nunca aprendeu direito a linguagem um do outro. Quando ele foi embora para Uberlândia, eu fui levá-lo na rodoviária. Ele estava animado, falando dos planos, do emprego novo, do apartamento que ia alugar. E eu olhei para ele e pensei, agora vai ser eu. Não com ressentimento. Era só uma constatação. Agora ia ser eu a que ficava. E fiquei. Por 15 anos fui ficando. Foi numa quinta-feira de março que o Dr. Henrique me ligou. Meu pai tinha ido fazer um check-up de rotina, aquele que eu tinha marcado para ele porque ele nunca marcaria sozinho. Levei. Sentei na sala de espera por quase 2 horas com uma revista velha que li sem absorver nada. E depois meu pai saiu com aquele sorriso específico que ele usa quando não quer que você saiba o que está sentindo. Disse que o médico queria fazer mais alguns exames, mas que era coisa de rotina. Sempre pedem exame, Carla. É o trabalho deles. E foi embora na direção do carro sem esperar minha resposta. O Dr. Henrique me ligou no fim da tarde do mesmo dia. Disse que precisava conversar comigo sobre os resultados antes de qualquer outra coisa. Que havia algo que demandava atenção. Falou com aquela calma de quem já aprendeu a entregar notícia difícil sem deixar ela cair de uma vez só. Parkinson. Estágio inicial. Tratável. Não imediato, mas progressivo. Ia avançar no próprio ritmo, provavelmente devagar. Tinha medicação, acompanhamento, protocolo. Quanto antes começasse, melhor seria a qualidade de vida nos anos seguintes. E então, ele disse a frase que ficou ecoando na minha cabeça por dias. Quanto antes a família for envolvida, melhor. Eu disse que sim, que ia providenciar, que ia cuidar de tudo. Desliguei. Fiquei parada no estacionamento do escritório por um tempo que não sei medir, com o celular na mão e o sol de março esquentando o vidro do carro. E ali, sem dizer em voz alta, eu comecei a tomar uma decisão. Não foi um pensamento completo, não foi uma frase clara, foi mais sutil do que isso. Se eu organizar direito, se eu cuidar de tudo, se eu controlar o que precisa ser controlado, ninguém precisa sofrer agora. Minha mãe não precisa saber ainda. O Renan não precisa se preocupar à distância. Meu pai não precisa lidar com o peso disso dentro de casa. Eu consigo segurar. Eu sempre segurei. Na minha cabeça, naquele momento, aquilo fazia sentido. Na minha cabeça, naquele momento, a família era eu. E eu decidi que, por enquanto, só eu precisava saber. Sentei com meu pai num sábado de manhã. Os dois na varanda com café, o quintal com aquela luz de manhã cedo que deixa tudo com uma cor que não existe em outro horário do dia. Contei o diagnóstico com calma, com os folhetos que o Dr. Henrique tinha me dado, com as informações sobre o tratamento organizadas numa sequência que eu tinha ensaiado na cabeça durante a semana. Meu pai ouviu sem interromper, ficou olhando para o quintal quando eu terminei. Tinha um pássaro num galho do limoeiro que ficou ali por um tempo e depois foi embora. E meu pai acompanhou o voo com os olhos antes de falar. "E a sua mãe?" ele disse. "Vou esperar o momento certo." Ele ficou quieto, olhou para a xícara. Depois olhou para mim com aquele olhar dele que não acusa e não aprova, que só registra. "Tá bom", ele disse. Mas o jeito que ele disse não era concordância. Era a resignação de um homem que aprendeu que tem batalhas que não valem a energia de travar. Pelo menos não ali, pelo menos não naquela manhã. Ele bebeu o café. O pássaro não voltou para o limoeiro. E eu fui embora achando que tinha resolvido. Nos primeiros meses eu construí uma estrutura inteira em volta daquele segredo. Abri uma pasta no celular só com os documentos médicos do meu pai. Prontuário, receitas, resultados de exame, o protocolo de medicação que o Dr. Henrique tinha montado. Criei um lembrete no telefone para cada dose, para cada consulta, para cada renovação de receita. O remédio controlado eu buscava na farmácia da cidade vizinha, porque lá ninguém nos conhecia, ninguém ia comentar no mercado,
Ninguém ia perguntar para minha mãe na missa do domingo se o marido dela estava bem porque tinham visto o nome dele na receita. Eu pensava em tudo. Meu pai, nos primeiros meses, ficou bem. O tremor leve na mão direita, que ele tinha atribuído ao frio e que eu tinha aprendido a não olhar diretamente quando estávamos todos juntos para não chamar atenção, foi estabilizado com a medicação mais rápido do que o Dr. Henrique esperava. Ele continuava trabalhando no quintal, saindo para tomar café com os amigos, assistindo futebol no domingo. Se você não soubesse, você não veria. E essa melhora foi me convencendo de que eu tinha feito a coisa certa. Olha, está funcionando. Está controlado. O tratamento está dando resultado. Por que assustar todo mundo com uma notícia difícil se a situação está sendo gerenciada? Por que criar sofrimento onde não precisa haver? Era um argumento bonito. Ficava ainda mais bonito cada vez que eu repetia. O problema é que argumento bonito e argumento verdadeiro nem sempre são a mesma coisa. O Renan ligou numa sexta-feira de julho dizendo que ia visitar no mês seguinte. Ia ficar uma semana, tinha juntado uns dias de folga, queria ver o pai, arrumar a calha que estava quebrada há meses, finalmente assistir aquele filme que os dois tinham comentado num domingo de chamada de vídeo. Eu senti alguma coisa a apertar no peito quando ele disse isso. Não era ciúme, não era raiva. Era aquele aperto específico de quando você percebe que um plano seu vai ter que se adaptar a uma variável que você não controlou. O Renan ia ficar uma semana. Uma semana dentro de casa, do lado do meu pai, almoçando, jantando, acordando cedo e tomando café na varanda. O Renan que era distraído, mas não era burro. O Renan que, quando prestava atenção em alguma coisa, prestava atenção de verdade. Comecei a administrá-lo antes mesmo de ele chegar. Não foi uma decisão. Foi acontecendo, um passo por vez, cada passo parecendo razoável, isolado dos outros. Ele ligava animado, fazendo plano, e eu ia dando respostas que não eram mentira, mas que não eram a verdade toda. Pai tá cansado essa semana, Renan. Não força muito o programa. Ele não tá muito afim de sair. É o jeito dele, você conhece. Melhor não fazer muita coisa ao mesmo tempo. A gente vai com calma. O Renan foi na visita. Ficou 5 dias. Meu pai estava estável. O tremor era quase imperceptível se você não soubesse onde olhar. E o Renan não sabia onde olhar. Então ele não viu nada fora do lugar. Saiu no 5º dia abraçando todo mundo, com aquele abraço largo dele que aperta de verdade, prometendo voltar logo. E eu fiquei na calçada vendo o carro sumir na estrada de terra e senti um alívio que me envergonhou quando parei para olhar para ele. Fui para dentro. Minha mãe estava lavando louça e cantarolando alguma coisa. Meu pai estava sentado na sala com o jornal aberto no colo, mas olhando pro nada. Me sentei do lado dele. Ele não disse nada por um tempo. Depois, sem virar para mim, falou baixinho. Renan ia querer saber, Carla. Eu sei, eu disse. Ficamos os dois em silêncio por um tempo com a voz da minha mãe chegando da cozinha, aquela melodia sem letra que ela fazia quando estava de bom humor. Tá bom, meu pai disse de novo, com o mesmo tom de antes. Deixa eu te contar o que era um dia normal nessa época, porque acho que é importante você entender como a gente normaliza coisa que não é normal quando vira rotina. Acordava às 6h30. Checava o lembrete do remédio do meu pai antes de checar qualquer outra mensagem. Antes de qualquer outra coisa. Se era dia de consulta, reorganizava minha agenda no escritório sem explicar por quê. Só dizia que tinha compromisso pessoal. Comecei a usar essa frase tantas vezes que ela já não significava mais nada. Nem pra mim. Levava meu pai, esperava, anotava o que o Dr. Henrique dizia, tirava foto da receita antes de entregar na farmácia. Voltava pro trabalho. Atendia cliente. Fazia conta. Almoçava na mesa mesmo porque não havia tempo para ir até o restaurante. E mesmo quando havia, eu já não sabia mais o que fazer com esse tempo. À tarde passava na casa dos meus pais quando conseguia. Tomava café com minha mãe. Conversava sobre o bairro, sobre o Renan, sobre o sobrinho que tinha tirado nota boa. E enquanto conversava, eu estava em outro lugar, olhando para o meu pai, monitorando, sem parecer que estava monitorando. Cada gesto, cada pausa, cada momento em que a mão direita ficava quieta demais, ou se movia de um jeito que não era o costume. Era sutil, mas depois que você vê, você não consegue mais deixar de ver. Voltava para casa às 8 da noite, muitas vezes às 9. Jantava qualquer coisa, lia um pouco, dormia. Acordava às 6h30. Esse era o meu dia. Todos os dias. E o mais perturbador não é que era exaustivo.
é que, em algum momento, deixou de ser. Eu me acostumei. Virou o que era. Virou eu. Uma vez, numa consulta, o Dr. Henrique olhou para mim depois de examinar meu pai e perguntou como eu estava. Não como protocolo, do jeito de quem está perguntando de verdade. E eu travei. Dei uma risada curta. Estou ótima. Fat, ele me olhou por um segundo a mais do que o necessário antes de voltar para o prontuário. Eu fui embora daquela consulta pensando na pergunta. Entrei no carro, liguei o motor e não consegui sair. Fiquei sentada ali por alguns minutos tentando responder de verdade. Sozinha. Sem ninguém para organizar a resposta por mim. Não consegui. Eu não sabia mais o que era eu sem aquilo. Sem a pasta no celular. Sem os lembretes. Sem o peso organizado de saber o que ninguém mais sabia. Era tudo o que eu tinha me tornado. Minha mãe começou a notar. Meu pai saía com uma frequência que não tinha explicação clara. Não era trabalho. Ele estava aposentado. Não era bar. Ele nunca foi de bar. Era consulta, exame, farmácia. Coisas que não combinavam com o homem que ela conhecia há 34 anos. Quando ela perguntava, ele dava respostas curtas. Não era mentira. Era omissão. E eu completava do lado. É coisa chata de homem que não gosta de falar de médico, mãe. Você conhece ele. Ela ria, mas guardava. Minha mãe é observadora. Esse é o problema de achar que alguém é frágil só porque já quebrou uma vez. Frágil e observador não são opostos. Às vezes, quem já quebrou é quem mais presta atenção. Ela começou a notar coisas pequenas. Ele acordando no meio da noite. Mais quieto nos fins de semana. A mão direita tremendo de um jeito que não era cansaço, nem frio. E o jeito que ele respondia, tá tudo bem, rápido demais. Rápido como quem já tem a resposta pronta. Ela começou a montar uma explicação. E como eu não dei a verdadeira, ela construiu a única que fazia sentido. Ela achou que ele estava se preparando para ir embora. Não separação. Não outra pessoa. Algo pior. A sensação de que o homem que dividia a cama com ela há 34 anos estava, aos poucos, se despedindo. Sem dizer, sem explicar, sem deixar ela acompanhar. E ela não me contou. Porque eu era a filha que resolvia. A filha que não perguntava. Já chegava com resposta. Que espaço eu tinha deixado para ela ter dúvida? Que espaço eu tinha deixado para ela ter medo? Ela foi guardando. Foi dormindo mal. Foi olhando para o marido com uma pergunta que crescia devagar, silenciosa, do mesmo jeito que a doença crescia, sem que ela soubesse. E eu, do meu lado, continuava administrando, continuava organizando, continuava achando que estava protegendo. Nunca fui tão presente na vida deles. E nunca estive tão longe do que estava acontecendo de verdade. No segundo ano, alguma coisa mudou na dinâmica entre meus pais. E eu percebi, mas não entendi. Eles sempre foram o tipo de casal que discute em voz alta e faz as pazes em silêncio. Que pode ficar 2 dias sem se falar depois de uma discussão, e no terceiro dia um prepara o café do outro como se nada tivesse acontecido, e esse gesto é o perdão inteiro. Sempre tinha uma temperatura na casa deles, uma corrente de ar que eu aprendi a ler desde criança. Eu sabia entrar e em 30 segundos saber como estava o dia dos dois. No segundo ano essa temperatura mudou. Ficou mais baixa. Não era briga. Não havia discussão. Não havia o silêncio pesado que eu conhecia. Era outra coisa. Era uma cordialidade suave que não era o jeito deles. Minha mãe servia o jantar e meu pai agradecia, e ela respondia com um sorriso que não chegava nos olhos. Assistiam televisão sentados no sofá, mas com um espaço entre eles que antes não existia. Conversavam sobre as coisas do dia, mas com a superficialidade de 2 pessoas que aprenderam a não ir fundo em nada, porque não sabem mais o que vão encontrar se forem. Uma tarde eu cheguei lá e minha mãe estava sozinha na cozinha. Meu pai tinha saído para o bar dos amigos, aquele que ele frequenta toda quinta-feira. E ela estava lavando louça de um jeito que não era lavar louça, era fazer alguma coisa com as mãos enquanto a cabeça estava em outro lugar. Mãe, tá tudo bem? Ela parou. Ficou de costas para mim por um segundo. Depois continuou lavando. Tô ótima, minha filha. Eu devia ter ficado. Devia ter chegado mais perto, colocado a mão no ombro dela, dito que podia contar. Mas eu vi o tô ótima e processei como informação e segui em frente porque tinha 3 coisas para resolver antes do fim do dia, e minha cabeça já estava na próxima. Só fui entender muito depois o que estava acontecendo naquela cozinha.
Minha mãe estava me protegendo. Ela achava que havia uma coisa séria acontecendo no casamento dela, uma coisa que ela não conseguia nomear, e estava me protegendo de saber. A filha que segurava tudo estava sendo segurada pela mãe que ela achava que precisava segurar. A gente estava se protegendo num círculo fechado e nenhuma das duas sabia. Foi o sistema de agendamento do consultório que desfez tudo. O Dr. Henrique trocou de plataforma em outubro. E na migração dos dados, algum contato antigo foi reativado de forma errada. Uma linha do cadastro do meu pai que eu não tinha atualizado no novo sistema. O consultório ligou para confirmar uma consulta. E o número que apareceu no identificador de chamadas era o da minha mãe. Ela atendeu. A recepcionista, sem saber de absolutamente nada, confirmou o nome do paciente, perguntou se havia alguma alteração na consulta, desejou uma boa tarde. Minha mãe disse que não, que estava tudo certo. Obrigada. Desligou. Ficou sentada na cadeira da sala por um tempo que eu não sei medir. Não foi surpresa. Foi reconhecimento. Depois levantou, foi até o quarto, abriu a gaveta da mesa de cabeceira do meu pai e procurou. Com a calma de quem já não está mais tentando entender, só confirmar. Encontrou os remédios que meu pai guardava num envelope de papel pardo. Leu os nomes. Leu as indicações impressas na embalagem. Ficou olhando para aquilo por um tempo, tentando encaixar peças que, até então, apontavam para outra coisa. Não ligou para mim. Ligou para o Renan. O Renan me ligou às 19 horas de uma terça-feira. Eu estava saindo do escritório, ainda com a bolsa no ombro, chave na mão, pensando se passava no mercado ou se comia o que tinha em casa. Quando vi o nome dele na tela, atendi no automático. Tom normal. Rotina. Como se ainda existisse alguma coisa normal ali. A primeira coisa que ele disse foi: Carla, o que está acontecendo com o pai? Não era pergunta. Era o tipo de frase que já vem com a resposta dentro. E só te dá a chance de escolher se você vai ser honesta ou não. Conheço meu irmão. Conheço esse tom. É o mesmo que ele usava quando a gente era criança e eu tinha feito alguma coisa errada, e ele sabia. E ficava esperando. Só esperando para ver se eu ia mentir. Ali, não dava mais. Eu não menti. Contei tudo. No meio da calçada, com as chaves na mão, a bolsa escorregando do ombro e a luz do dia sumindo em volta de mim. Contei o diagnóstico, a decisão, os 2 anos, as consultas, a medicação, a farmácia na cidade vizinha, a pasta no celular, os lembretes. Contei tudo, sem ordem, sem filtro, sem conseguir parar. Porque quando você segura uma coisa por 2 anos, ela não sai organizada. Ela sai como estava, presa. O Renan ficou quieto enquanto eu falava. Quando terminei, ele continuou quieto por mais alguns segundos. Eu ouvia a respiração dele do outro lado da linha. Depois ele disse, bem baixo: A mãe está em casa sozinha. Não tinha raiva nessa frase. Tinha urgência. E tinha uma coisa por baixo da urgência que doeu mais. A percepção de quem acabou de entender que ficou de fora de algo que nunca deveria ter ficado. Eu cheguei em 15 minutos. Minha mãe estava sentada na cadeira de sempre, a da janela que dá para o quintal, onde ela fica vendo meu pai mexer na horta nos fins de semana. Os remédios estavam na mesa de centro, o envelope de papel pardo aberto, as caixas organizadas lado a lado, como se ela precisasse ver tudo ao mesmo tempo para acreditar. A xícara de café estava na mão. Fria. Meu pai não estava em casa. E eu tive um pensamento automático, quase reflexo. Isso aqui é o tipo de coisa que eu resolvo. O horário de cada um. Quem está onde. O que precisa ser dito. O que precisa ser evitado. Mas naquele momento, não tinha nada para administrar. Era só eu, minha mãe, o silêncio e a verdade inteira aberta na mesa. Ela me olhou quando eu entrei. Não levantou. Não veio até mim. Só olhou. 2 anos, ela disse. A voz baixa. Controlada demais. Mãe, eu precisava te proteger. Você sabe como você fica quando... 2 anos, Carla. Do mesmo jeito. Sem aumentar o tom. Sem repetir emoção. Só mais definitivo. Eu fechei a boca. Ela olhou para a xícara. Depois para mim. E foi um olhar diferente de qualquer outro que eu já tinha recebido dela. Não era raiva. Não era decepção. Era reconhecimento. Como se ela estivesse me vendo inteira. E não gostasse do que encontrou. Eu achei que ele estava me abandonando, Carla. Eu não entendi na hora. 34 anos de casamento.
Eu olhava para ele e via um homem que sumia aos poucos. Quieto, saindo sem explicar. Dormindo diferente. Me olhando de um jeito que eu não sabia ler. Ela passou o dedo na borda da xícara. E a única explicação que fazia sentido na minha cabeça era que ele estava se preparando para ir embora. Ela respirou. Eu fiz plano, minha filha. Agora mais baixo. Pensei onde eu ia morar. Pensei em ligar para minha irmã em Belo Horizonte. Pensei em como ia ser ir ao mercado sozinha depois de 34 anos indo com ele. Um silêncio curto. Eu ensaiava isso à noite, enquanto ele dormia do meu lado. Ela levantou. Foi até a janela. O quintal já estava escuro. Eu passei 2 anos me preparando para ser abandonada pelo homem que eu amo. Pausa. E era Parkinson. Outra pausa. Que você sabia. Mais uma. Que você escondeu. Ela virou. Para me proteger. Tentei de novo. Mãe, depois daquilo que aconteceu quando eu tinha 12 anos, eu fiquei com medo de... Carla. Ela me cortou. Eu tinha 12 anos de ansiedade não tratada naquela época. Calma. Firme. Eu tenho acompanhamento há 15 anos. Eu tomo remédio. Eu faço terapia. Eu sei o que me afeta e sei o que eu aguento. 1 segundo. Você me travou no tempo. Outro. Você me viu com 12 anos a vida inteira. Aquilo me desmontou, porque era verdade. Não havia momento certo, ela disse, mais baixa agora. Você esperou o momento certo por 2 anos. Olhou direto para mim. O momento certo era me contar. Pausa. Era sentar do meu lado, como você sentou com o seu pai. Mais uma pausa. E me tratar como adulta. Meu pai chegou do mercado meia hora depois. Entrou pela cozinha com as sacolas, colocou na bancada e parou. O silêncio da casa não era o silêncio de sempre. Ele entendeu. Ficou ali por 1 segundo, ainda de costas pra gente. Depois virou. Olhou pra mim. Depois pra minha mãe. Não perguntou nada. Minha mãe levantou. Foi até ele. Sem dizer uma palavra, colocou a mão na bochecha dele. Devagar. Como quem toca em alguma coisa que dói, mas que não pode deixar de tocar. Ele fechou os olhos. E ficou. Ela também. Só aquele gesto, parado no meio da cozinha. Depois de alguns segundos, ela abaixou a mão. Voltou para a cadeira. Pegou a xícara fria. Me olhou. Vai embora, Carla. Uma pausa. Hoje não. O Renan chegou enquanto eu ainda estava saindo. Passou por mim na porta. Me olhou rapidamente. Não disse nada. Não havia nada que precisasse ser dito. Entrou, abraçou a mãe, apertou o ombro do pai. E ficou. Ficou a noite inteira. Eu fui pro carro. Sentei. Não liguei o motor por um tempo. Fiquei olhando para a casa dos meus pais pela janela do carro, a luz acesa na sala, as sombras se movendo atrás da cortina. Meu pai, minha mãe, meu irmão. A família que eu tinha passado 2 anos protegendo estava ali, junta, sabendo a verdade toda. E estava bem. Não perfeita, não sem dor, mas junta de um jeito que eu, com toda a minha estrutura e minha pasta no celular e meus lembretes e minha eficiência, tinha passado 2 anos impedindo. Liguei o motor. Fui embora. Chorei no chão do banheiro de casa com o chuveiro aberto, aquele tipo de choro que é mais espanto do que tristeza. Que é o corpo entendendo uma coisa que a cabeça ainda está recusando. Eu tinha construído 2 anos de certeza em cima de uma premissa que nunca tinha checado com ninguém. Tinha decidido o que minha mãe aguentava, o que meu pai precisava, o que meu irmão devia saber. Tinha tomado assentos que não eram meus em 3 vidas diferentes e chamado isso de amor. E enquanto fazia isso, minha mãe ensaiava ser abandonada. Meu pai carregava um diagnóstico sem a mulher que amava ao lado. E meu irmão era afastado de uma família que precisava dele sem entender por quê. Eu não tinha protegido ninguém. Eu tinha decidido sozinha o que cada um deles era capaz de suportar. E tinha errado nos 3. A semana seguinte foi a mais comprida da minha vida. Não houve briga. Não houve série de ligações furiosas. Não houve confronto prolongado. Foi mais difícil do que tudo isso. Foi silêncio. Foi a ausência do cotidiano que eu nem tinha percebido que havia me tornado imprescindível a mim mesma. Minha mãe não ligou. Eu não liguei. Toda manhã eu acordava com o hábito de checar o lembrete do remédio do meu pai
e ficava olhando para o celular por um segundo antes de lembrar que as coisas tinham mudado. Que agora minha mãe sabia. Que agora minha mãe estava lá. Que ela não precisava de mim para isso. Meu pai mandou uma mensagem no segundo dia. Curta, sem pontuação, do jeito que ele sempre manda. Tu bem dá tempo. Fiquei olhando para essa mensagem por um longo tempo. Tinha carinho ali. Tinha o jeito dele de dizer que não estava me culpando sem dizer isso com palavras porque ele não usa palavras para esse tipo de coisa. O Renan mandou uma foto na quinta-feira. Os três no jantar, minha mãe com a mão no ombro do meu pai, meu irmão fazendo aquela cara boba que ele sempre faz em foto. Sem legenda. Só a foto. Eu olhei para ela por muito tempo. Uma família que finalmente sabia o que eu sabia. Junta de um jeito que eu não havia permitido em 2 anos. E que estava bem. Não idílico, não resolvido, mas bem. E eu do lado de fora, finalmente, depois de 15 anos sendo a filha que fica, descobrindo o que é ficar de fora. Descobrindo que às vezes a pessoa que segurava tudo era também a pessoa que impedia tudo de se mover. Tentei trabalhar. Conseguia por períodos, 1 hora, 2, e depois a cabeça voltava para a casa dos meus pais, para a xícara fria na mão da minha mãe, para a voz dela dizendo você me travou no tempo. Uma noite não consegui dormir e fui até a varanda às 2 da manhã. Fiquei sentada lá no escuro. E pela primeira vez em 2 anos não havia nada a administrar. Nenhum lembrete para checar, nenhuma consulta para confirmar, nenhuma informação para guardar, nenhuma pessoa a proteger de outra pessoa. Era só o escuro e o silêncio da cidade pequena que à noite fica tão quieta que você ouve o vento nas árvores da rua. E eu não sabia o que fazer comigo mesma sem o peso. Acho que foi ali, naquela varanda às 2 da manhã, que eu comecei a entender que o que eu tinha construído nesses 2 anos não era só proteção aos outros. Era também proteção a mim mesma. Enquanto eu tinha a estrutura, o controle, o segredo, eu sabia quem eu era. Eu era a filha que segura, a filha que resolve, a filha indispensável. Sem isso, eu era só uma mulher de 36 anos sentada numa varanda no escuro, sem saber muito bem o que fazer com as próprias mãos. Minha mãe foi lá no escritório numa sexta-feira da segunda semana. Eu estava na mesa quando ouvi a porta. Levantei os olhos e ela estava lá, de bolsa no ombro, do jeito que ela aparece quando decide aparecer, sem avisar, como se avisar fosse dar chance para a pessoa arrumar desculpa. Olhou ao redor com aquela vistoria rápida dela. A mesa organizada, os papéis em pilha, a xícara do café que eu tinha tomado de manhã ainda no canto. Depois veio até a mesa e colocou outra xícara do lado da minha. A xícara de casa, a dela. Peguei café na padaria. Toma antes de esfriar. Sentou na cadeira do lado. Abriu a bolsa, tirou o cartão do Dr. Henrique que ela havia pego em casa. Colocou na mesa entre as 2 xícaras. Quero ir na próxima consulta. Me marca junto. Não disse que me perdoou. Não disse que estava tudo bem. Não fez discurso. Não chegou com a reconciliação embrulhada em palavras bonitas que eu pudesse guardar. Chegou com um café e um cartão de médico e um pedido que era também uma declaração. Eu quero estar dentro agora. Eu olhei para as 2 xícaras. Tá bom, eu disse. Com a voz que saiu menor do que eu pretendia. Ela ficou por 1 hora. Conversamos sobre a consulta, sobre a medicação, sobre o que ela tinha lido sobre Parkinson nos dias que se passaram, porque ela havia pesquisado, havia lido com atenção, havia anotado perguntas num caderninho de capa dura que tirou da bolsa e me mostrou. 3 páginas de perguntas com a caligrafia miudinha dela. Eu olhei para aquele caderninho e pensei, ela sempre foi capaz. Sempre. Antes de ir embora, ela parou na porta. Ficou de costas 1 segundo. Depois virou e me olhou. Você aprendeu isso de mim, sabe? Esse negócio de segurar tudo sozinha. Ela disse aquilo sem acusação, só como fato. Eu fazia isso quando você era pequena. Achava que proteger vocês era não deixar aparecer o que estava pesado. Não é culpa sua ter aprendido. Ela foi embora. Eu fiquei olhando para a porta fechada por um tempo. Depois, olhei para a xícara dela que havia ficado na minha mesa, ainda com um pouco de café no fundo. Não joguei fora. Meu pai tem consulta a cada 3 meses. A gente vai junto agora, os 3. Minha mãe senta na frente com o caderninho aberto no joelho e faz as perguntas que nem eu nem meu pai lembraríamos de fazer. Discute com o Dr. Henrique, anota as respostas, pede que ele repita quando não entendeu. O doutor.
Henrique a trata com o respeito de quem reconhece alguém que veio preparado. Na primeira consulta que ela foi, ela chegou 15 minutos antes de mim. Quando entrei na sala de espera, ela já estava lá, sentada ao lado do meu pai, o caderninho no colo. Meu pai estava com a mão dela na mão dele. Os dois olharam quando entrei. Meu pai deu um sorriso pequeno. Minha mãe abriu o caderninho e disse: Tenho uma pergunta sobre a interação do remédio com o anti-inflamatório que ele tomou semana passada. E foi direto ao ponto. Sentei do lado deles. Do lado, não na frente. O Renan vem quando pode. Quando não pode, minha mãe manda áudio no grupo da família contando como foi a consulta, com o nível de detalhe e a precisão de quem assistiu e anotou tudo. Ele responde com uma sequência de áudios perguntando, comentando, mandando figurinha no meio. É o Renan. Funciona do jeito dele. E funciona. Eu ainda organizo coisas. As contas, os documentos, o acompanhamento financeiro. Não deixei de ser quem sou. Mas aprendi, ou estou aprendendo ainda, que organizar não é o mesmo que decidir pelo outro. Que estar presente não é o mesmo que estar no controle. Que às vezes cuidar de alguém começa por perguntar a essa pessoa do que ela precisa, em vez de decidir antes que ela termine de falar. Isso parece óbvio quando eu escrevo assim. Não era óbvio quando eu vivia de dentro. A xícara da minha mãe está na minha mesa de trabalho faz 1 ano e pouco. A alça quebrou depois de uns meses. Eu usei uma fita adesiva por um tempo até a fita descolar. Aí deixei sem alça. Manchou por dentro do jeito que xícara de café mancha. Não é bonita. É velha e amassada, e fora de lugar numa mesa organizada. Não vou jogar fora. Tem dias que eu chego no escritório de manhã, coloco o café, sento na cadeira e fico olhando para ela antes de abrir o computador. E lembro da minha mãe dizendo: Você me travou no tempo. Lembro do caderninho de capa dura com 3 páginas de perguntas. Lembro da mão dela na bochecha do meu pai naquela noite. E lembro que proteção que não pergunta o que o outro precisa não é proteção. É controle com nome bonito. Se você chegou até aqui, muito obrigada. De verdade, com o peso que essa palavra tem. Esse tipo de história não é fácil de contar, não é confortável de revisitar. E eu sei que também não é fácil de ouvir, porque a gente reconhece nela alguma coisa que já fez ou que pensou em fazer. Essa certeza silenciosa de que conhecemos os limites dos outros melhor do que eles mesmos. Se você já foi a Carla dessa história, eu não estou aqui para te julgar. Eu sou a Carla dessa história. E se você já foi a Dona Cláudia, a pessoa que ficou do lado de fora de uma verdade que era sua por direito, eu espero que você saiba que o que fizeram com você, mesmo com amor, não estava certo. Me conta nos comentários de onde você está assistindo, o que você sentiu, se você se reconheceu em alguém dessa história. Essas conversas nos comentários são o que fazem esse canal valer a pena. Se você ainda não está inscrito, o botão está aí. E se esse vídeo chegou em você de algum jeito, deixa o like. É o jeito de me dizer que valeu contar. A gente se vê no próximo.